forma diferente, de uma fórmula também, de uma forma diferente e com uma fórmula diferente, de forma mais regular, e de tentar aproximá-la, de facto, do custo real dos tratamentos quimioterapêuticos em causa. Portanto, fazer uma média nacional e depois dar um prémio de 6%, porque, no fundo, aqueles indivíduos que vivessem em determinada parte do país que tivessem um acesso mais difícil aos tratamentos quimioterapêuticos vão ser minimizados. Portanto, houve um prémio de 6% relativamente à média nacional que é tratada numa base anual. O que representou, devo dizer, uma redução substancial dos cuidados, das despesas com tratamentos quimioterapêuticos. Mas, como qualquer ser humano, os profissionais de saúde também têm direito a uma contra-reação. Qual é que foi a contra-reação dos profissionais de saúde? Ora, a primeira situação que vou dar, já antecipei um bocadinho, quando se fez o congelamento e o plafonamento das despesas com o Medicare, o que sucedeu foi um aumento exponencial do volume de prestações de cuidados médicos. Portanto, havia um crescimento anual a um ritmo de 10%, o que é uma coisa de facto, só temos praticamente precedentes históricos nos Estados Unidos da América. Outra das situações que se detectam em termos de impacto financeiro propriamente dito é que sempre que havia uma redução de 1% no preço de um determinado tratamento médico, havia um aumento de 0,4% no volume de cuidados médicos prestados. Portanto, é basicamente por cada euro perdido, os médicos conseguiam imediatamente recuperar 40 cêntimos. Os cirurgiões torácicos, que falei há bocadinho, os mais afetados, conseguiram, no final do dia, recuperar cerca de 70% do rendimento perdido em função disto. Mas, claramente, foram afetados. Na quimioterapia, que foi onde essencialmente fiquei o estudo, na quimioterapia o resultado foi mais curioso ainda. Como houve aquela redução do valor nocional que era arbitrado aos tratamentos quimioterapêuticos, o que sucedeu foi uma alteração completa dos medicamentos quimioterapêuticos que passaram a ser administrados. Enquanto que antes se prescreviam aqueles relativamente aos quais os descontos que se conseguiam obter eram maiores, agora, como estávamos a falar de uma média anual, feita de uma forma mais difícil de ser contornada, mas como ainda assim o tal prémio de 6%, o que os médicos decidiram fazer foi passar a prescrever os tratamentos quimioterapêuticos mais onerosos. Porquê? Porque era onde eles iam buscar 6% de 5.000 é naturalmente diferente de 6% de 500. E, portanto, houve uma alteração, e houve uma alteração no seguinte sentido, agora vou dar mesmo o nome dos princípios ativos. A carboplatina cai, a prescrição caiu 2%, o paclitaxel caiu 4%, e o mais caro de todos, que era um medicamento praticamente não era vendido, que é o docetaxel, teve um aumento exponencial de 20%. Portanto, em função desse prémio de 6%, que era suposto não prejudicar os indivíduos que tinham um acesso mais difícil aos cuidados de saúde, os médicos aproveitaram-se disso e passaram a cobrar pelos tratamentos quimioterapêuticos um medicamento mais caro.